Henker que vive duas vezes. Capítulo 98. Tribo de um chifre, 8. Capítulo 98. Tribo de um chifre, 8. Asterisco Doong asterisco. A batida dos tambores ecoou pela praça da cidade. Os membros da tribo levantaram-se de seus assentos e dançaram ao redor da fogueira junto com a batida enquanto erguiam seus copos cheios de bebida no ar. Depois que a batalha de Yong-woo com Jang terminou, a tribo One Horned decidiu realizar uma pequena cerimônia de boas-vindas em homenagem ao seu novo convidado. Mas ao vê-los aproveitando a cerimônia mais do que ele, parecia que queriam aproveitar o último resquício de paz antes da guerra, em vez de realmente dar as boas-vindas a Yong-woo. Até o rei marcial disse-lhes para esquecerem a guerra e apenas aproveitarem a cerimônia de hoje. Asterisco Doong asterisco. Parece que todos aqui estão sempre cheios de sorrisos. Yong-woo pensou enquanto observava as expressões alegres das pessoas. Esse tipo de atmosfera não combina comigo. Yong-woo mal podia esperar para sair da cerimônia. Mas sabendo que a cerimônia foi realizada para ele, ele não poderia faltar. A única coisa que ele pôde fazer foi sentar-se em seu lugar e desejar que o tempo passasse rapidamente enquanto observava as pessoas aproveitando a festividade. Enquanto Yong-woo olhava ao redor da praça da cidade, ele notou diferentes grupos de moradores, cada um deles desfrutando de atividades diferentes. Não apenas as pessoas dançavam ao redor da fogueira, mas também algumas realizavam competições de bebidas, algumas vendiam comida e assim por diante. Mas ele não estava interessado em nada disso, exceto por uma coisa. Em um canto da praça, não muito longe de Yong-woo, havia um grupo de pessoas participando de uma competição de luta. O que chamou sua atenção foi que eles não estavam lutando com nenhuma arma ou armadura e, em vez disso, competiam apenas com seus corpos. Muitas pessoas se machucaram e algumas até quebraram o nariz ou o braço, mas o mais interessante é que as pessoas continuaram rindo durante toda a competição. Luta livre, foi? A luta livre da tribo de um chifre era muito semelhante à da Terra, exceto pelo fato de que os participantes aqui possuíam força sobre-humana. Na verdade, era a cultura de uma raça que amava e honrava a luta. Mas não foi a cultura deles que mais surpreendeu Yong-woo, mas sim a sua forma de lutar. Todos os seus movimentos são rápidos e concisos, e o uso de mana é muito eficiente. Yong-woo começou a observá-los usando seus olhos dracônicos. O fluxo de cada movimento, a utilização de mana, as diferenças em seus pensamentos e decisões e todos os outros elementos que envolviam combate que ele não conseguia ver quando lutava com Jang vieram à sua cabeça. Curiosamente, a mana nos corpos de cada pessoa fluía de maneiras diferentes, e os efeitos também variavam com base na forma desse fluxo. Então é isso que Mugong é. Yong-woo sentiu uma forte sede. Uma sede de conhecimento do Mugong. Embora Yong-woo tenha obtido uma grande quantidade de mana através do consumo de vários elixires, o problema era que ele não sabia como usá-lo de forma eficiente. Se eu pudesse fazer meu próprio Mugong, eu seria capaz de aumentar a produção do meu circuito mágico pelo menos várias vezes. Enquanto Yong-woo assistia à competição de luta livre com olhos ansiosos. Então é você, o cara novo que acabou de chegar hoje. Alguém parou na frente de Yong-woo, bloqueando sua visão. Yong-woo ergueu a cabeça franzindo a testa. A pessoa que estava na frente dele era um homem humano com um corpo grande e uma barba desgrenhada que o fazia parecer uma espécie de bandido. Embora tenha sido a primeira vez que ele conheceu um humano nesta aldeia, Yong-woo continuou olhando para o homem sem demonstrar qualquer interesse. O rosto do homem distorceu-se de fúria com a reação de Yong-woo. Você não ouviu falar que há outros hospedados nesta aldeia? Como você pode fazer um veterano procurar um subordinado? Só então Yong-woo percebeu a identidade do homem. Ele deve ser um dos hóspedes hospedados na aldeia. Yong-woo soube que havia outros 9 jogadores hospedados como convidados na vila. A única coisa que ele não tinha ouvido falar era que haveria alguém que viria incomodá-lo com coisas sobre senhores e subordinados. Era engraçado como um convidado como ele conseguia falar sobre hierarquia e tentar disciplinar outro convidado por ser sênior. Zombaria asterisco. Yong-woo não pôde deixar de zombar de seu ridículo. Você acabou de rir? Mova isso, não consigo ver nada por sua causa. No momento em que o homem estava prestes a cuspir palavrões em Yong-woo. Há algum problema? Ele foi parado pela voz de Edora vindo de trás dele. O homem virou a cabeça com um olhar ligeiramente tenso e encontrou os olhos frios de Edora. Não, não tem problema, só vim cumprimentar o novo. Sinto muito, mas irei guiá-lo. Então não acho que ele precisará de sua ajuda. E acredito que vocês poderão trocar saudações depois. Agora, você se importaria de nos deixar, por favor? O que basicamente significava, saia. O homem observou os dois com uma ponta dos lábios se contraindo e logo se afastou enquanto lançava um olhar furioso. Você não precisava fazer isso. Yong-woo disse para Edora que se sentou ao lado dele, sem olhar para o homem. Edora suspirou em resposta. Eu sei, mas não queria causar uma cena e arruinar sua cerimônia de boas-vindas. Edora disse enquanto entregava uma taça de vinho para Yong-woo. Yong-woo relutantemente, mas ao mesmo tempo com alegria, aceitou o copo que ela ofereceu. O copo estava cheio de vinho produzido pela tribo de um chifre. Uma espécie de cheiro doce permaneceu em seu nariz por um tempo.
O nome dele é Brock e seu apelido é Touro Negro. Ele é do 30º andar, assim como Jang, o que também significa que foi contratado por Jang. Eu vejo. Yeon-woo respondeu categoricamente. Ele podia entender porque estava tão ansioso para discipliná-lo, mas não se importava com o que pensava dele. Percebendo o desconforto de Yeon-woo, Edora mudou rapidamente de assunto. Ah, a propósito, transportamos seu ovo com segurança para onde estão os mais velhos. Obrigado pela ajuda. Não, por favor, não nos agradeça. Somos nós que devemos ser gratos a você. Você provavelmente não sabe como os olhos deles brilharam quando ouviram a notícia. Antes do início da cerimônia, Yeon-woo foi chamado pelo conselho de anciãos à sala de reuniões. Lá, os mais velhos perguntaram-lhe se ele concordava em deixar seu ovo com os mais velhos enquanto participava da guerra. Porém, estava mais perto de implorar do que pedir. Já fazia muito tempo que não presenciavam algo que estimulasse sua curiosidade. Algo como um ovo que poderia chocar uma besta lendária como um dragão do vazio. Para os mais velhos que estavam apenas sentados na sala de reuniões matando o tempo, seu ovo veio como uma doce chuva em meio a uma seca. Então, os mais velhos perguntaram-lhe se poderiam fazer alguma pesquisa sobre o óvulo enquanto ele estava com eles. Claro, sem prejudicar o ovo ou algo parecido. Eles já foram verificar a quantidade de diversas ervas e plantas medicinais em nosso depósito. Parece que eles querem tentar aplicar todos os tipos de elixires no seu ovo. Você pode imaginar que tipo de fera sairá do seu ovo? Você acha? E por muito tempo, Edora passou seu tempo com Yeon-woo conversando sobre coisas que sentiram falta após sua despedida repentina. Yeon-woo foi informado de algumas das razões subjacentes à participação da tribo de um chifre na guerra, e Edora ficou sabendo o que Yeon-woo passou no 11º andar. O fato de ela estar tendo esse tipo de conversa com Yeon-woo e pensar que uma pessoa de coração tão frio como ele a defendeu e Fante a deixou feliz. Ela se sentiu tranquila ao saber o quanto Yeon-woo se importava com eles. Mas então, quando ela se lembrou do momento em que Yeon-woo se anunciou orgulhosamente como seu irmão mais velho, ela não conseguiu evitar que seu rosto corasse. Será que algum dia o verei nos defender assim de novo? Enquanto tentava acalmar o coração batendo, Edora lentamente virou a cabeça na direção de Yeon-woo e deu uma olhada em seu rosto. Seus olhos indiferentes estavam fixos na fogueira à sua frente. Eu gostaria de poder vê-lo sem a máscara. Ao ver a máscara de Yeon-woo, Edora ficou curiosa para saber como ele ficaria sem a máscara. Porém, ela decidiu não perguntar, pois sabia que havia uma história por trás daquela máscara. Se assim fosse, seria correto esperar até que ele confiasse nela o suficiente para abrir seu coração para ela. A propósito, onde está Fante? Mas às vezes, esse lado insensível dele também a deixava um pouco triste. Ele ficará ocupado por um tempo. Foi decidido que ele assumirá a posição de liderança neste cerco de Kuran. Ele provavelmente está suando com a enorme quantidade de estudos que precisa fazer para isso. Certamente, Fante não foi feito para fazer um trabalho que exige muito do cérebro. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Yeon-woo enquanto ele imaginava Fante tentando estudar algo com seu corpo gigante sentado em frente a uma mesa. Não me lembro de você ter essa corrente antes. Edora então perguntou sobre a corrente enrolada no braço de Yeon-woo enquanto começava a examiná-la com olhos brilhantes. Só então Yeon-woo se lembrou do favor que queria pedir a ela. Ele havia esquecido completamente disso por causa da enxurrada de eventos que aconteciam sem parar. Na verdade, há algo que preciso que você faça em relação a esta corrente e pulseira. O que é? Você poderia dar uma olhada neste item com o seu insight? Oh, que tipo de informação você quer saber? Apenas me diga qualquer coisa que você possa encontrar neste item. Parece haver alguns segredos escondidos dentro deste artefato. Mas não consegui desvendá-los em minha capacidade. Edora então inspecionou sua pulseira com os olhos semicerrados. Uma corrente de metal com uma superfície preta lisa que reflete luz como obsidiana. Mesmo com apenas uma inspeção aproximada, ela percebeu que era um artefato extraordinário. Espero que ela possa descobrir algo novo. Na verdade, Yeon-woo não queria mostrar seus novos artefatos para Edora. Para ser exato, ele não queria mostrá-los a outros jogadores. Os artefatos alusivos aos nomes dos deuses eram artefatos raros que mesmo os rankers não conseguiam colocar facilmente em suas mãos. E se outros jogadores descobrissem que um artefato tão grande estava nas mãos de um jogador no 11º andar, era óbvio que ele seria alvo de muitos jogadores e clãs. O que Yeon-woo queria atrair era a atenção deles, não as espadas. Portanto, ele embrulhou o Aegis em pedaços de couro para fazê-lo parecer um escudo normal. Exceto pela pulseira preta, que não saía de seu braço, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. É por isso que preciso saber o que é isso. Ajuda a controlar os espíritos familiares, mas preciso saber se há uma maneira de retirá-lo. Além disso, se ele pudesse saber mais sobre o artefato, ele seria capaz de descobrir mais maneiras de utilizá-lo. Quanto mais eu vejo, mais parece uma algema. A pulseira negra lembrava-lhe um instrumento de tortura que as pessoas do passado usavam para amarrar prisioneiros. Mesmo na janela de informações, dizia que era uma corrente que prendia o Rei Negro no abismo. Eu penso. Edora abriu a boca depois de muito tempo de inspeção.
Esta é uma algema, também muito antiga. Então foi uma algema. É uma recompensa que você recebeu depois de concluir o 10º andar, não é? Correto. Yon-woo assentiu. Ele não se incomodou em explicar sobre o tesouro do Olimpo. Também não era exatamente uma mentira. Já que a pulseira mudou depois de concluir o teste do 10º andar. Edora continuou enquanto tocava a corrente algumas vezes. Sobre o material, parece que é feito de ferro divino. Ferro divino? Mas pode ser. Ouvi dizer que resta apenas uma pequena quantidade desse material na torre. Não há como existir um artefato inteiramente feito disso. Edora murmurou para si mesma e balançou a cabeça. Ok. Primeiro direi o que tenho certeza. Este artefato é uma algema e, sim, foi um item usado para prender prisioneiros há muito tempo. Parece que aqueles que estavam presos por essas algemas eram criminosos muito cruéis que precisavam desse tipo de restrição para mantê-los sob controle. E em relação ao material, acho que preciso pesquisar mais para saber exatamente o que é. Então Edora começou a fazer algumas perguntas a Yon-woo. Você pode usá-lo? Sim, mas apenas uma parte das opções está disponível. Existem mais opções seladas. Provavelmente é porque está incompleto. Incompleto? Sim, não tenho certeza, mas não acho que a algema seja a única parte desse artefato. Yon-woo lembrou-se da descrição da pulseira preta. Dizia que o ressentimento do Rei Negro corrompeu os 3S. Parecia que Edora estava no caminho certo. Então, a julgar pelo formato das juntas, deve haver pelo menos mais 2 partes neste artefato. Acho que as opções restantes serão reveladas quando você encontrar as peças que faltam. Yon-woo cerrou o punho. A explicação de Edora continuou. Até onde eu sei, existem 3 tipos de instrumentos que foram usados para amarrar um prisioneiro. A primeira é uma algema como a que você está usando agora. Edora apontou primeiro para o pulso dele. O segundo é um grilhão. Então ela apontou para o tornozelo dele. E o último é um pelourinho. E por último, ela apontou para o pescoço dele. Acredito que essas são as 3 partes do artefato. Eu vejo. Yon-woo assentiu gravemente. 3 partes. Embora ele não tenha conseguido descobrir tudo sobre a pulseira negra, isso por si só foi uma grande ajuda para Yon-woo. Ele achou que seria uma boa ideia perguntar a opinião de Edora sobre o assunto. Havia 2 peças restantes, também 2 opções lacradas esperando para serem desbloqueadas. Olhando para os 2 números correspondentes, ele ficou confiante de que estava no caminho certo. Yon-woo mal podia esperar para ver que tipo de habilidade incrível o artefato lhe concederia quando recuperasse sua forma original. A questão é, onde encontro as outras partes? Yon-woo perguntou mais uma vez a Edora, na esperança de que alguém tão instruído quanto ela soubesse a resposta. Você já ouviu falar de alguém chamado Rei Negro? Edora perguntou de volta inclinando a cabeça. O Rei Negro, esse nome está associado a este artefato? Sim, o nome do artefato em si é Desespero do Rei Negro. Lamento não ter ouvido esse nome antes. Há a palavra, rei, em seu nome. Então suponho que ele era um dos lordes do passado. Além disso, se ele era alguém que poderia criar esse tipo de artefato, então ele definitivamente não era uma pessoa comum. Porém, em vez de parecer desapontada, Edora disse com um olhar determinado. Não se preocupe, temos muitos dados antigos armazenados em nossa biblioteca, então pedirei permissão aos mais velhos para acessá-los. Tenho certeza de que eles terão prazer em lhe conceder permissão. Mas por acaso, Yon-woo tentou dizer algo, mas Edora abriu um sorriso como se soubesse o que Yon-woo estava prestes a dizer. Eu sei o que você está tentando perguntar. Você não quer que essas informações cheguem aos ouvidos de outras pessoas, certo? Você também não precisa se preocupar com isso. Você sabe o que dizem? Um homem sábio sabe segurar a língua. Yon-woo não pôde deixar de rir de como ela era perspicaz. Sim, isso também, mas tenho mais um favor a lhe pedir. Yon-woo parou por um segundo e desviou o olhar para onde a competição de luta livre estava acontecendo. Quero aprender como usar o Mugong da sua tribo. Você acha que isso é possível?